Boa noite. Boa Boa noite a noite a todos todos. e a Boa todas. noite. Boa Sejam noite. todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, muito bem-vindes. Nós estamos aqui numa noite de live, né? Nossa primeira roda de conversa do projeto Afoxé, um convite ao Axé. Um projeto que foi contemplado pela Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, pela primeira edição do edital de apoio a culturas negras. E aí nós temos como convidados para essa primeira roda de conversa hoje, então, e a Wanda Dochum, que por algum problema aí de tecnologia, queria até pedir desculpas a vocês todos que estão nos assistindo pelo atraso, mas é uma questão de tecnologia, né? Tecnologia é boa e nos auxilia em muita coisa, mas em outras coisas também fica um pouquinho a desejar. Então, assim que a Wanda Dochum conseguir entrar, ela estará conosco. E a Banda do Xum, então, autoridade tradicional de nação cultural Quetu, e a Lorixá do Ileia Mioxum Iuá, fundador e presidente do Afoxé e Leomodadá, Afoxé Filhos da Coroa de Dadá, que é a ponte desse nosso projeto. Temos também aqui conosco, que vai ser nossa convidada e mediadora, Cota Mulangi, doutora Regina Nogueira, filha de Dona Maria Agostinha, Francisco Goulart e da Mametu Danda Lacata. Se você estiver errada na pronúncia, me corrija, por favor. Cota também é autoridade tradicional do povo banto na diáspora, é médica pediatra, intensivista, é coordenadora nacional do Fossampotman e doutoranda em biomedicina. Temos também aqui conosco essa noite Equede Sandra dos Santos. Sandra é bailarina, arte educadora, percussionista, professora de capoeira e de dança. Ela é membro da linha de ABs no grupo de Afoxé de São Paulo. É Equede no Ilê Axé Dogum Airês. É produtora cultural e de eventos há 20 anos, atuando no Abaçaí Cultura e em Arte e Eventos, como Revelando São Paulo e Mapa Cultural. A gente tem aqui também conosco o idealizador desse projeto, Jefferson Fleming. Ele é cofundador da posse do Sindicato Urbano de Atitude, dançarino há 27 anos, integrante do mesmo coletivo. Capoeira, discípulo do mestre Louva-a-Deus de João Pequeno de Pastinha. Integrante da ala de Batá, do Afoxé e Leomodadá, e é cientista social e mestrando pela FFLCH na USP. Temos também conosco Tata Gangadili, Edson Nogueira. É autoridade tradicional do povo banto na diáspora, é educador, ativista, coordenador nacional de articulação política do Fossampotman, Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. E temos também professor Wellington Cruz, professor consultor palestrante, atua na gestão e produção de projetos culturais e educacionais, dirigente espiritualista da Seara de Irmãos de Umbanda, também é diretor cultural do Instituto Criatividade, da Associação Voz dos Tambores, integrante de coletivo Afoxé, Curimba, Maracatu e Samba de Roda. E é pós-graduado pela FGV de São Paulo. E eu, que aqui vos falo, Ebome do Ileame Oxumiuá, sou pedagoga, sou bailarina amadora, trabalho principalmente na educação infantil e tenho meu estudo voltado principalmente para a educação infantil. Sou integrante do coletivo Rumpilê e sou agente de desenvolvimento infantil na Prefeitura de Santo André. Agora eu vou passar a palavra, então, para a Cota, que ela é nossa mediadora, e nós vamos dar início, então, à discussão dessa live.
né, Cota? É isso aí. É um momento importante, é um momento que a gente consegue dar visibilidade através das mídias sociais dessa manifestação que é o afoxé. O afoxé é uma expressão que ainda é viva hoje em África. Ela é oriunda de um país da Nigéria, de um estado da Nigéria, e que tem como ritmo básico o Ijexá, e que também tem, dentro dessa tradição, dessa cultura do Ijexá, Oxum, como a sua rainha e a sua orientadora dentro dos princípios e valores que estão colocados. Nossa função hoje é a nossa primeira live desse projeto que a gente tem muita honra de participar e estar construindo, e aí a gente já agradece de imediato a Wanda de Oxum por esta disponibilidade, por essa abertura de pensamento, de nos incluir e fazer com que a gente constitua desses espaços formativos e informativos do que somos. Vivemos num país racista, vivemos num país em que as desigualdades nos separam. E o afoxé, a gente diz que é o espaço diplomático público em que nós levamos nosso principal acordo com o Criador, aquele que diz que nós estaremos sempre alegres. Rezaremos com alegria, nós choraremos pelas perdas, nós lembraremos tudo que é de positivo que aqueles que a gente perde estejam contemplando. E é nessa função, olha que alegria de ver Mãe Wanda nessa sala conosco, nessa sala virtual, e de imediato, então, eu passo de volta para a Lígia, para que ela possa, então, dar a palavra para a nossa maior autoridade dentre nós, do povo Yorubá, que é a Mãe Wanda de Oxum. Boa noite, Mãe Wanda e a Wanda, meu Mutumbá. E eu passo a palavra, então, agora à senhora, para a senhora falar um pouquinho nessa nossa primeira roda de conversa sobre esse nosso projeto e sobre essa alegria que Cota falou que o afoxé nos traz diante de tantos acontecimentos que nós temos vistos aí nos últimos meses, né? E que, para além dessa alegria, o afoxé é também para a gente um momento de união do nosso povo. Então, a palavra é sua, Yara. Boa noite a todos, meu Mojubá, a todas e a todos. Nossa, é um prazer imenso chamar esse pessoal que estão aí. Cota, Lígia, Ibome Lígia, o Wellington, o Jefferson, se eu não esqueci de ninguém, eu acho que eu falei todos. Tata Edson, Eked Sandra. Edson, pelo amor de Deus, desculpa, tá? Mas estamos juntos, né? Vamos passar a palavra para cada um falar um pouquinho e depois a gente pega na roda e aí a gente vai conversar. Sério. Só para a gente abrir mesmo, uma cantiguinha do afoxé, pode ser? Pode. Então vamos lá. A mais linda do afoxé, né, gente? Porque essa cantiga é demais. Presta atenção. Oranfé iluminou o mundo, Jacutá enfureceu, atirou pedras, e assim nasceu Xangô, filho de Orania, grande Alafim de Oió, imperador do mundo, imperador do mundo, grande irmão de Ajacá, tem por mãe Yamase, Caô, Cabeci, Xangô, vem dançar no afoxé, Caô,
Cabiesile, opa Xango, no Ileomodada, Cau. Cabiesile, Xangô, pelo dia de hoje, gente. Cabiecile. Cabiesile. Bom, voltamos então para a Cota, né, Cota? Que vamos dar aí abertura à nossa roda de conversa de fato. O pontapé inicial para essa roda é dizer: você sabe o que é afoxé? Você já viu um afoxé? Você entende por que nós estamos sempre abrindo o carnaval? É isso um pouco que a gente vai estar discutindo aqui. E de imediato, então, eu queria provocar, sim, ao Jefferson, para perguntar para ele por que ele pensou nesse projeto. O que ele levou nesse projeto? O que ele, né, quis dizer com o projeto? Até para vocês saberem se nós estamos dentro daquilo que ele pensou. Vai aí, Jefferson. Boa noite a todos e a todas. Espero que meu áudio esteja audível. Fico muito feliz em estar fazendo parte, né, desse projeto e essa equipe que, como todas já falaram, né, tem uma participação que é essencial para que a gente estivesse aqui, esteja aqui neste momento, né. O projeto, ele nasce, na verdade, dos encontros que a gente já vem desenvolvendo no Afoxé Mudadá. E, de uma certa forma, as pessoas que estão aqui conosco, trabalhando, desenvolvendo essa concepção, foram os inspiradores para que o projeto estivesse acontecendo agora, né? Mas o que a Cota traz, eu acho que é um provocativo que também é uma indagação minha, né, e nossa, em relação ao que nós, quando participamos ou acompanhamos, vemos alguma atividade que a gente chama de afoxé, né, o porquê e como que a gente chega nesses espaços, nesses territórios, né. Então, algumas questões, assim, em relação a, por exemplo, o que se entendia como afoxé, foi um pouco essa liga que foi criando outras formas de pensar o que seria o afoxé para a gente. Então, trazer pessoas como a Cota, né, que são das tradições, a própria Wanda, que é a presidenta do afoxé, o Wellington, que é uma pessoa que também é um pesquisador, é dos afoxés, convive no território do afoxé Mudadá há muitos anos, né? O Tata Edson, um grande pesquisador sobre cultura negra e afoxé. Então, essas pessoas poderiam, num encontro como esse, trazer as diversas formas do que seria essa noção de afoxé, né, na cosmovisão da cultura afro-brasileira, né, ou na cultura negra que se desenvolveu aqui no Brasil. Então, se a gente pensar o território da Casa Verde, que é o território onde o afoxé Mudadá hoje está inserido, ele é um grande território, uma grande África, e que também é um pedaço dessa África. A gente percebe que ali é um território que tem uma circulação muito tradicional, né, tanto dos candomblés como das escolas de samba. Então, o próprio território ele já é uma história viva, né? Então, o projeto ele surge um pouco dessa vivacidade desse território, né? Então, o afoxé, na verdade, ele é uma manifestação que nos enriquece, né? Então, nada mais prazeroso e justo pensar em desenvolver esse afoxé de uma maneira em que, como nós estamos agora, pudéssemos trabalhar com diversas maneiras de entender o afoxé, né? Seja pela dança, pelas músicas, pelo próprio sentido, a terminologia da palavra, e eu acho interessante que hoje falarmos um pouco, inclusive a respeito disso, né? Esse sentido do termo afoxé, para que a gente consiga entender
quais as diferenças, quais as nuances, inclusive para não ficar em algumas confusões aí, o que é o afoxé, o bloco afro, né? E é legal a gente poder dimensionar e entender um pouco aí essa nossa perspectiva do projeto, que é nada mais, nada menos trabalhar coletivamente essa ideia de afoxé que a gente traz aqui nesse projeto, o Afoxé, um convite ao axé. Acho que o Jefferson, né, trouxe bem essa questão de por que idealizamos esse projeto, né? E também o porquê de estarmos juntos aqui. São, como ele disse, as pessoas que estão aqui estão dentro desse território, né, no qual o Afoxé está inserido, e há alguns bons anos, né? Passando, então, novamente para a Cota. Quando o Jefferson diz que o Afoxé nasce dentro dos encontros do Afoxé e que esse Afoxé estava ligado literalmente a uma unidade territorial tradicional do povo iorubá, no caso em que a mãe Wanda coordena, e quando ele diz que é um pedaço de África. E aí eu queria provocar literalmente agora a própria Lígia, se esse espaço do Afoxé, esse espaço público, ele se transforma numa sala de aula. Se dá para que isso seja um espaço educacional da gente passar os valores civilizatórios e a forma como esse povo que resistiu dentro de um Estado como o Brasil, que é um Estado que tem esse formato de nos invisibilizar, se você pode usar isso na educação infantil para a criança poder aprender. Por exemplo, eu dizia, né? Oxum é quem coordena esse espaço de Ijexá. Oxum origina-se de um rio que corta, né, praticamente quase toda a Nigéria, e aí ele vai tomando outros nomes. Isso dá para dar um caldo para a gente ensinar geografia? Geografia do Estado, Lígia? Olha, dá um caldo e tanto. O Afoxé, ele é eu posso dizer que ele é uma pesquisa viva para os educadores, a fonte viva, né, para os educadores para estar uma fonte viva de pesquisa para a sala de aula. E assim, da educação infantil até o ensino médio, né? A gente começa ali na educação infantil com essas pequenas questões, não, né? Essas grandes questões. Então, o rio corre quando a gente fala de Oxum, e aí a gente está falando de mitologia, porque se cai muito nessa questão de o Estado é laico, a escola é laica, mas a gente está falando de mitologia. Quando a gente fala de ensinar a história da África, não tem como desvencilhar isso da mitologia. E aí, a partir disso, a gente consegue, sim, ensinar geografia, a gente consegue ensinar português, a gente consegue trazer arte para essas crianças da educação infantil. Quando a gente fala na batida do Ijexá, e a gente está falando já dos adolescentes, e se a gente pega uma batida de Ijexá e pega uma batida de funk, por exemplo, não há muita diferença nisso, né? Então, de onde que o funk vem, de onde que o rap vem, ele bebe justamente dessa fonte nossa, e que as pessoas sequer às vezes imaginam, né? Então, o Afoxé cabe perfeitamente dentro da sala de aula e em qualquer faixa etária, né? Isso é importante que fique claro para as pessoas. E é isso que a gente vai querer mostrar ao longo desse projeto, que é um projeto longo, um projeto de 1 ano, basicamente, e é isso que a gente vai querer trazer para essas pessoas, né?
os educadores que estão nos assistindo, então, como que o afoxé cabe, e cabe muito bem, dentro da sala de aula. Aí a gente chega na sala de aula e a gente consegue, então, dar geografia, consegue dar história, consegue, né, dizer que quando eu falo de Oxum, eu estou falando de mitologia, mas eu também estou falando de hidrografia, eu também estou falando de uma história e estou falando dos mitos e ritos que toda civilização tem. E a arte? E aí, Sandra? Quando você vai fazer a produção cultural de um processo. Um grande desafio que está sempre colocado é porque a gente diz que está falando de religião. E aí o corpo que dança, às vezes tem aquela crítica, será que ela está representando, não está representando? O que é este corpo negro em movimento dentro do afoxé como artista? Como é que se relaciona isso com a capoeira? Que é lá do outro povo, né? Que vem lá de um povo banto. Como é que isso se mescla dentro desse corpo artístico? Que foi postada, e assim, eu não conhecia o afoxé, eu não sabia o que era a palavra afoxé. Então, quando eu comecei, fui convidada para desfilar no afoxé, o pessoal falava assim, onde você desfila? Eu desfilo num bloco de afoxé. Aí eu fui pesquisando e fui vendo que é um candomblé na rua, né? E é uma expressão corporal que nós podemos usar tanto na dança, né, como na capoeira, que nem na capoeira meu apelido é Mandinga, porque eles falam que eu misturei o candomblé, a dança, né, com o gingado da capoeira. Então, todo na capoeira me conhece como Mandinga. E é uma coisa tão interessante, uma coisa tão bonita, que a gente, quando a gente sai para a avenida, que a gente sai representando o orixá, é uma coisa muito gostosa que muita gente não conhece. Por isso, quando a Lígia falou que é bom a gente estar levando para as escolas o ensino, isso seria uma coisa gratificante, que a expressão corporal é muito boa, né? Que a gente usa a dança, a expressão, o movimento. Então, o afoxé na rua, o afoxé na escola, como ensino, o afoxé na dança, nas escolas de dança. Eu acho que seria muito gratificante isso para que o povo conheça. E essa nossa live está sendo muito boa também, porque eu acredito que muita gente ainda acha que o afoxé é um bloco. Perfeito. Então, agora eu falo um pouquinho disso que a Sandra falou, do movimento e do desenvolvimento cognitivo. Eu sou pediatra. Então, quando eu penso que a criança ela aprende na escola geografia, história, matemática, né, para saber como é que se distribui, a história toda contada através da dança, e que tem toda essa relação da expressão corporal que a Sandra trouxe, eu fico pensando numa estratégia de desenvolvimento cognitivo amplo e fino para a criança. Eu fico pensando no tratamento da dança como tratamento de alguns atrasos de desenvolvimento cognitivo. E que, de uma forma lúdica e alegre, como eu dizia no início, eu consigo levar equilíbrio para essa criança e consigo levar saúde para ela. Assim como em todas as faixas etárias, como a Lígia trouxe. Porque, na verdade, eu vejo aquelas senhorinhas, né, com aquelas roupas pesadas, com todas aquelas saias que nós sabemos que carrega por baixo daquela saia linda, e elas carregam, e às vezes elas são hipertensas, ela tem doença, ela não deixa de ter doença, mas ela consegue ter saúde ao entrar e ao colocar o pé no afoxé. E aí a Sandra trouxe outra questão, que o afoxé é o candomblé na rua. E aí ela faz uma provocação. Ela faz uma provocação porque ela diz que o candomblé é o espaço público e festivo, mas ela não é
toda a tradição de matriz africana. É a expressão cognitiva, é o processo educacional, é a nossa mitologia, é isso tudo levado para a rua e de forma lúdica. E aí eu vi que o Tata Nganga Dilei adentrou a sala e gostaria de perguntar para ele por que a gente entra lá tão no início, às vezes, né, do carnaval, qual é o nosso papel e como ele vê politicamente essa inserção desse projeto do Afoxé na maior expressão cultural do Brasil, que é o carnaval. Como que nós ficamos nesse processo? Bom, Macuyu a todos e todas, uma boa noite. Quero aqui reiterar a felicidade que estou de estar nessa primeira live, né, do projeto em especial, e até para compor um pouco desta sua colocação, quero dizer de que, na minha opinião, o carnaval, né, a compreensão do carnaval, não do Zé Pereira, mas a contribuição efetiva dos povos tradicionais de matriz africana na constituição desta ferramenta cultural e que valoriza todos e todas na luta cotidiana de um processo diferente, desigual, que é a presença negra nesse processo do carnaval do dia de hoje. O Afoxé, ele está ali, na minha opinião, como um grande acordo diplomático entre os povos Banto, Jeje e Yorubás, na medida de que, numa verdadeira ação cultural de enfrentamento e de colocação contra todos os processos das culturas hegemônicas que tentam retirar, né, a presença negra desse cenário, desta grande maravilha e desse PIB, que é o segundo PIB do turismo no Brasil, né? O carnaval representa isso. E na nossa expectativa e na nossa opinião, o Afoxé, ele é o lugar contundente, ainda demarcado, para que a gente possa enxergar que esse processo do carnaval, que de uma forma ou de outra ele referenda a um campo da saúde, um campo da cultura, o campo do conhecimento para todas as camadas sociais e principalmente aqueles que são oriundos dos espaços referente às unidades territoriais tradicionais que os povos têm. Eu entendo de que o Afoxé, ele tem esta dinamicidade, essa condição de sempre manter vivo a presença do processo dos povos, né, da população negra para esse momento do carnaval. Quero dizer de que o Afoxé, dentro do aspecto do Carnaval de São Paulo, também tem outra peculiaridade, que é, além dele construir uma ferramenta, né, que se coloca como se fôssemos lavar, né, a pista, né? Abrir o carnaval, nós estamos dizendo que nós estamos alimentando todos os seres materiais e imateriais que ali se encontram. Então, a presença real do povo tradicional de matriz africana nesse compêndio do que é o carnaval. E o Afoxé tem essa peculiaridade e tem esse desafio de que, em pleno século XXI, onde que existe um declínio da presença desse processo do Afoxé, a gente, com este momento aqui, tenta reconectá-lo e recolocá-lo no seu local de dignidade e de valoração. Acredito que a gente precisa muito fazer esse debate com mais qualidade junto ao processo do que nós chamamos de carnaval, né? Que carnaval é esse, sem levar em consideração essa cultura e essa presença, né? Desde o processo de entender de que o samba, né, e todo o seu desdobramento tem a ver com essa compreensão da presença dos povos tradicionais de matriz africana do Holocausto da escravidão para esse momento cultural que, uma vez ao ano, de uma forma ou de outra, esse povo consegue se ressignificar com seus antepassados e, de uma forma muito importante, colocar isso para a sociedade. Penso que a gente tem aí essa tarefa de reconexão. Então, o Carnaval e o Afoxé precisam, para o século XXI, apontar um processo de reconexão a esses valores civilizatórios que foram perdidos ao longo do tempo.
É um grande desafio, né, Lígia? É um desafio. O afoxé, então a gente foi construindo esse conceito que o afoxé é esse espaço, que é o espaço público de rua, em que nós levamos a nossa mitologia, a nossa forma oral de fazer conhecimento e repassar conhecimento, a nossa forma de conquistar a saúde, quando a gente está em equilíbrio com a ancestralidade, quando a gente tem movimentos amplos e que a gente necessita literal, e é um espaço diplomático, um espaço de negociação com a sociedade e com o capital. O Tata Edson trouxe isso. E aí eu vou passar agora para uma das pessoas mais diplomáticas que eu conheço. Se a Lígia me permite. Porque, assim, o Wellington é esse cara que consegue ser... Como é que ele se vê quando tem essa provocação de que este projeto, que essa construção, que este afoxé, que tudo isso vai levar e como colocar num projeto, né? Na apresentação do próprio Wellington está lá colocado que ele é um professor, que ele negocia com essa sociedade antes de voltar para a Lígia e a gente poder construir. Mas a gente foi, a grande pergunta, você sabe o que é afoxé? A gente está dizendo, ele é educação, ele é cultura, ele é diplomacia, ele é saúde, ele é alegria, ele é movimento. E aí, Wellington, o que você acha? Obrigado, Cota, obrigado pelas palavras aí. O que eu enxergo e a propositura de nós estarmos nesse projeto, e dele se chamar, inclusive, um convite ao axé, é a partir desse momento, dessa pergunta, o que é o afoxé, ou você sabe o que é o afoxé, nós dizemos tudo o que vocês já disseram até aqui sobre essa dimensão educacional de várias tradições serem unidas neste cortejo que nós chamamos de afoxé. Quando nós falamos de afoxé, nesse momento, né, de introdução do projeto, e eu espero que todos os senhores e senhoras que estão comentando e acompanhando possam acompanhar as nossas atividades, porque quando você me pergunta como é que a gente chega nisso e como é que a gente constrói essa fala sobre afoxé, é muito essa dimensão de como nós estruturamos esse projeto, em vários cenários e em vários momentos de troca, de construção e de aprendizagem. E por que não dizer de reaprendizagem? Porque nós estamos falando de um universo territorial, de um universo tradicional e de um universo cultural que muitas vezes, embora estejamos, e falando aqui do nosso coletivo, embora estejamos circunscritos em um espaço geográfico na zona norte da capital paulista, né, capital paulistana, na cidade de São Paulo, na zona norte, no bairro do Parque Peruche, que foi integralmente construído, ou em sua maioria construído, por personalidades das tradições negras, embora esse afoxé esteja como extensão de uma das casas tradicionais do candomblé de Nação Quetu de São Paulo, embora tenha este histórico, há um amplo desconhecimento sobre o que é afoxé. O que nós verificamos é que tudo que nós dissemos nesse momento até agora não é o que está descrito. Eu convido a todos os senhores e senhoras que estão nos assistindo a, como diz a juventude, dar um Google. Escreva lá o que é afoxé. E a definição que o Google traz é grupo negro semi-religioso de brincantes que desfila no carnaval baiano, não raramente como obrigação, preceito de uma casa de candomblé. Esta é a definição 1. A definição 2 é candomblé considerado de qualidade inferior. Isso está, senhoras e senhores, no Google. O Google que hoje se tornou, ao contrário das nossas tradições africanas, que nós reverenciamos os nossos grandes, os mais antigos, né, as nossas bibliotecas vivas, que são os mais antigos, ao contrário dessas tradições vivas, na figura aqui de Yalorixás, de Equedes, de Cotas, de Tatas e tantas outras nomenclaturas de tantas outras tradições religiosas ou de outras tradições culturais, esta definição
em que todos os senhores e senhoras vão procurar, ela acaba se tornando pública. Essa definição do que é uma afoxé é uma definição pública, que tem muito mais capilaridade, mas é que ela não corresponde à verdade. Essa definição, senhoras e senhores, que está no Google, não é a definição que os senhores e senhoras ouviram aqui de Cota Mulangi, de Avanda de Oxum, de Jefferson Sua Atitude, de Sandra Santos, de Ebome Lígia, de Tata Ganga de Lê. E assim, a construção desse projeto se dará para realmente provocar e contradizer o gigante que se torna o elemento que é o Google, por exemplo, ou que se torna o senso comum, e que não nos dá o direito de expressarmos adequadamente quem somos. Então, nós fizemos, nesse projeto, a possibilidade de, através de oficinas, de encontros de debate, através de vivências, através de apresentações multiculturais e multiartísticas, a possibilidade que este espaço de construção educacional, de desenvolvimento cognitivo, esse espaço lúdico de desenvolvimento corporal e de amplo conhecimento sobre as tradições africanas, que Tata Ganga de Lê muito bem disse, que é esse acordo diplomático que une, sob o estandarte de um afoxé, culturas de tradição iorubá, de tradição ewe, fon, de tradição bantu, sob o mesmo estandarte, unificados com as suas tradições, suas histórias, sua mitologia, sua música, sua tecnologia. Eu faço a provocação aqui, se Cota me permite, porque existe dentro do afoxé, em todas as suas manifestações, uma tecnologia que é desconhecida de um grande público, que acaba fazendo uma leitura equivocada através desses meios de comunicação. A gente aqui está se contrapondo a esse Google, né? Da mesma forma que quando a gente vai lá procurar a palavra negro, ela também está carregada de questões pejorativas, carregada dessa informação. Mas agora eu queria me dirigir à minha mãe, minha Yalorixá e Wanda de Oxum. Este espaço que na rua se amplia o território, que estabelece uma diplomacia de negociação direta com os governantes, com o mercado, com o PIB do turismo, que traz tantas pessoas e que nós ofertamos, né? Tata Edson dizia, nós ofertamos alimentamos a alegria quando a gente entra na passarela. E entregamos o nosso primeiro alimento, né? O primeiro alimento mítico, que é a água. Que lá atrás as nossas diziam que a gente ia lavar a sujeira que os brancos faziam, né? Mas então a gente, na verdade, não estava lavando, a gente estava alimentando e dizendo, por favor, entenda que essas criaturas não entendem o que vocês são, não sabem o que é água, não sabem o que é alegria, não sabem o que é mitologia. E tudo isso sobre o poder de uma mulher. Essa é a provocação que eu queria fazer, mãe Wanda. Como é que a senhora rainha nesse espaço, consegue traduzir através de cantigas, como a senhora iniciou essa live, chamando Xangô para que estivesse conosco, em plena quarta-feira, eu arrepiei aqui, quando a senhora chama Xangô e diz, venha, meu velho, venha para cá brincar conosco. Em plena pandemia, em que nós não estamos podendo nos abraçar, eu não posso ir a seus pés e pedir bênção, mas eu posso pedir daqui que a senhora traduza como um poder, como é que esse poder todo de alguém que é conhecimento, que é cultura, que é mitologia, que traz geografia e história e que leva saúde para tudo e para todos em todas as idades, como é que vivenciar o poder? Como é que o afoxé organiza o seu poder? Tem uma hierarquia? Não tem uma hierarquia? A gente inclui tudo e todas. O Wellington dizia, é um espaço, Tata Edson dizia, é um espaço diplomático entre os povos tradicionais, né? Porque a narrativa está colocada, afoxé para ter axé, mas eu sou dungunzo burungunzo. Eu quero ver se eu tenho lugar nesse espaço de poder
como uma mulher do povo banto. E como é que a senhora conduz esse processo? Tá fechado o seu microfone, mãezinha. Tá fechado o seu microfone. Ai, meu Deus. Agora abriu. Abriu. Então, como que funciona, né? A gente costuma dizer que o afoxé está na avenida fazendo um papel que as escolas de samba não fazem. Então, eu queria, inclusive, aproveitar esse momento e deixar bem claro. Nós não somos aqueles macumbeiros que vão para a avenida para limpar, lavar a avenida. Não é isso. É como o Tata falou, nós alimentamos o orixá antes de pisarmos na avenida. E quando nós alimentamos, principalmente o dono dessa festa, que é Exu, quando nós alimentamos, nós pedimos para aquelas pessoas que desfilam no afoxé e que desfilam no carnaval, não importa se é ou não é da tradição, entendeu? Então, para ficar claro isso, que para nós são 40 anos sendo tratados de forma diferente, diferenciado mesmo. Uma falta de respeito, desculpa falar, mas eu acho que é o momento que eu tenho para desabafar tudo que eu sinto, assim, sabe? Das pessoas não entenderem quem somos nós. E vamos aproveitar esse projeto, realmente nós temos 8 meses, eu acho, 8, 9 meses, para aproveitar esse momento para explicarmos o que o afoxé faz na avenida. Qual é a importância do afoxé para a comunidade de matriz africana? Qual é a importância do afoxé, principalmente para uma mulher que segura esse afoxé, logicamente com o apoio de Xangô, que é o nosso patrono, tá? Com a anuência também de Oxum, né? Então, a gente, quando ouve alguém nos tratar com desdém, nós ficamos muito tristes, porque nós não vamos para a avenida para brincar, entendeu? Nós vamos para brincar, sim, para se divertir, para sermos felizes, para levar a alegria que o orixá nos traz, que o orixá nos dá. Essa é a nossa alegria, porque nós cultuamos orixá. Cultuamos orixá. Nós somos de tradição de matriz africana. É isso. Então, o que Mãe Wanda nos diz é: lá eu tenho poder. Nesse espaço de território, eu sou essa mulher de poder. Mas o Estado não me respeita como uma autoridade, como um poder. E é isso que, ao decorrer do tempo deste projeto, a gente vai estar discutindo. Vai aí, Lígia. Espero que eu tenha cumprido meu papel direitinho aqui, né, de costurar essas falas e dizer... A Mãe Wanda diz, o afoxé, ela é... Se existe escola de samba, a universidade, a pós-graduação, o PhD, é o afoxé. É a unidade territorial tradicional que dá origem, dá a origem para essa negociação diplomática para que a gente vá. E o Brasil, com esse PIB, segundo PIB do turismo, ele nos deve nos tratar como a universidade, como a pós-graduação da escola de samba. É um espaço que tem na direção uma mulher negra de Oxum,
que diz que, para além do seu corpo, para além do conjunto que constitui a forma organizacional desse afoxé, ela conta com a espiritualidade, com a ancestralidade de Xangô e de Oxum para conduzir. Lígia, é tua palavra. Eu acho que é bem isso, né, Cota, que todos nós falamos aqui, estamos trazendo o que é o afoxé, e é essa provocação que a gente faz a todos que estão nos assistindo e que venham participar conosco desse projeto aí ao longo de mais 9, 10 meses. E aí, para ver, né, e ter essa dimensão do que é essa tradição, não só na avenida, mas logo, não só na avenida, como grande cortejo, que muita gente nos vê, e a partir disso, muitos, a partir dessa vista nossa na avenida, muitos no ano seguinte estão conosco, que isso eu já presenciei, mas também o que ele é, né, fora da avenida, o que ele nos permite fora da avenida, enquanto processo educacional, enquanto processo de alimentação de todo um povo, enquanto processo de saúde, de arte, de cultura, que é nosso e que é uma manifestação nossa. Eu vou pedir para a Cota falar. Estou vendo aqui alguns comentários, e isso é bem bacana, né? Eu volto para você já, tá, Cota? Mas eu estou vendo aqui alguns comentários das pessoas que estão nos assistindo. Então, tem uma aqui que falou: Cota, você está incrível, amarrando e contextualizando com o nosso cotidiano e contexto político. Está bem bonito. Obrigada, viu, Ana Paula, pelo comentário. E por todos os outros que estão comentando aqui, eu estou conseguindo acompanhar um pouquinho dos comentários aí, agradecer todas as pessoas que estão comentando, que estão nos assistindo e dando esse feedback da nossa live. Isso é bem bacana, viu? Então, agora eu vou voltar para a Cota, para ela continuar aí conduzindo, tá bom? Então, é fundamental isso, porque, na verdade, o afoxé, ou qualquer uma das manifestações dos povos tradicionais de matriz africana, ele traz a resistência e a resiliência dos que mantiveram a língua, que mantiveram a diplomacia, uma diplomacia a partir de um lugar em que não existe uma supremacia de uma tradição, de uma cultura sobre a outra, mas vocês viram na cantiga que a Wanda abriu, que a Wanda cantou em Yorubá, trouxe algumas questões em português e trouxe a chamada de Xangô para esse processo. Logo depois, a gente viu que a pergunta é o que é o afoxé? E o afoxé é esse espaço de representação e de apresentação pública de um dos principais acordos que se tem com o Criador, que é rezar cantando, que é manter a alegria. Samba, né? Samba, semba, vem de orar, rezar. E aí traduziram essa forma sem dizer o que era, e a alegria e a saúde e o processo educacional que está colocado de cultura. E aí a Wanda trouxe a questão de que tem 40 anos, né? 40 anos dessa representação no município de São Paulo. E o Wellington trouxe que, apesar da avenida ser esse espaço que nos leva para o mundo e que nós estávamos restritos a um espaço territorial que o Estado, que o colonizador disse que era lá e que era só a religião, nós rompemos a porta e fomos. Mas ele também trouxe no seu conceito, lá no conceito que ele disse que ele provocou para que a gente fosse lá ver, que estava escrito que a afoxé era só na Bahia. E aí, como é que é isso, Wellington? Volto com o Wellington de novo.
Exatamente, Cota. Quando as pessoas conceituam que o afoxé está restrito ao espaço geográfico baiano, talvez seja porque nós entendemos a origem histórica no Nordeste brasileiro. Os primeiros afoxés no território baiano datam do século XIX. Nós estamos falando de algo em torno de 1895, dentro dessa periodicidade histórica. E é notório que nós conhecemos o afoxé Filhos de Gandhi como representante, aquele mar branco, né, que desfila nas ruas de Salvador. Nós conhecemos as filhas de Gandhi, inclusive, que também tem mais de 40 anos. Mas existe um apagamento como processo de um racismo na estrutura da nossa sociedade que tenta perpetuar apagamentos, inclusive geográficos, de acesso a espaços e de acesso à cidade, de acesso aos territórios, restringindo, por exemplo, o nosso espaço de afoxé, o espaço da Bahia, que é louvável, que tem afoxés lindos, belíssimos, tradicionais, históricos, importantes. Por outro lado, no Brasil inteiro, em Pernambuco, em Alagoas, no Maranhão, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, existem afoxés, como essa confluência de povos. Falando especificamente em São Paulo, assim como disse a Wanda, o afoxé Ilhéu Modadá, conhecido aqui como Filhos da Coroa de Dadá, fundado na década de 80, está completando 40 anos de existência. É o afoxé mais antigo do município de São Paulo. Veja, estamos falando que existem afoxés datados do final do século XIX. E estamos falando que o afoxé em São Paulo tem 40 anos como o mais antigo, o que é significativo sob a gestão nesse momento, de uma matriarca, fundadora desse afoxé. Este espaço coletivo, esse momento, ele não se restringe, ao contrário do que alguns acabam pensando, para quem mora na cidade de São Paulo, ele não se restringe ao espaço geográfico do famoso sambódromo, onde o afoxé Modadá desfila. Embora muitas pessoas desconheçam que o afoxé Modadá, assim como outros afoxés em outros momentos, também desfilaram por lá. Quando o Yavanda fala sobre o processo com as escolas de samba, nós estamos falando que um é decorrência do outro, porque o cortejo que nós falando aqui, o afoxé, enquanto significado também de um cortejo público, ele é anterior à existência das escolas de samba no Brasil. É anterior à existência do próprio candomblé no Brasil como processo diaspórico. Aqueles que vão pesquisar um pouco mais entendem o afoxé como uma manifestação decorrente do encontro de vários povos, de vários povos africanos que praticam em seus territórios atualmente, ainda praticam cortejos. O nosso cortejo no afoxé ou Modadá, assim como ocorre em outros cortejos, ele está também está no Sambódromo de São Paulo. Mas muitas pessoas falam assim: Wellington, você vai sair no carnaval desse ano? Eu falo: vou. Eu sempre saio. Vai sair em que escola? Eu falo assim: eu vou sair no afoxé. Eu vou sair no afoxé ou Modadá. A pessoa fala: onde? Eu vou sair no afoxé Vozes do Orum. Onde? Eu vou sair no afoxé ou Modé. Onde? Ainda existe um desconhecimento sobre esses cortejos públicos que permeiam São Paulo. Então, no território da Zona Norte, nós estamos falando aqui do afoxé Modadá, que antes de ir ao sambódromo, ele faz o seu cortejo pelas ruas do bairro. E a Wanda está aqui, e todos aqui presentes podem me confirmar. É tradicional que antes do afoxé Modadá seguir para o sambódromo, que o cortejo, nos seus últimos ensaios, passe pelas ruas do Parque Peruche. O afoxé Vozes do Orum, que é um afoxé muito recente na cidade de São Paulo,
faz o seu cortejo pelas ruas do bairro onde foi fundado. O afoxé Omodé, de Pai Jair de Odé. O afoxé Filhos de Jexá, de Ogã Paulinho. Faz o seu cortejo no centro de São Paulo. Outros fazem na Zona Leste. Então, esses cortejos de rua existem como espaço de resistência, de pertencimento àquele espaço geográfico que nós denominamos cidade. Então, para além de estarmos restritos ou circunscritos a um espaço que também é nosso, onde aquelas escolas que também bebem da nossa fonte, que tocam os nossos atabaques, os nossos abês, os nossos agogôs, estão, e muito bem estão, também nós fazemos o cortejo na rua, em todo o Brasil, e estamos falando especificamente de São Paulo, mas em todo o Brasil os afoxés estão na rua como um momento de resistência, de mostrar a nossa existência. Porque em outros momentos, senhoras e senhores, nós tivemos que pedir permissão e autorização para sair às ruas. Desde o início, nós tínhamos que pedir, historicamente, autorização aos delegados, à polícia, para poder fazermos as nossas tradições e nossos festejos. Motivo pelo qual ainda existe um apagamento histórico, falando que talvez o afoxé esteja restrito ou circunscrito a um estado, embora exista afoxé em todo o Brasil, inclusive em uma das maiores cidades do mundo, que é o município de São Paulo. É realmente isso, né? Engraçado como essa questão do afoxé ser um espaço de resistência, né? E eu vendo aqui os comentários, ele não é só um espaço de resistência, né? Porque a Inayá colocou aqui para gente que em 2010 ela pediu para a mãe Wanda, né, tocar, e desde então que ela sai de Chequerê na mão para encontrar a matriz ancestral, abraçar irmãs e irmãos. Então, a gente vê, e a Alice também comentou que isso acontece com ela, a Guilherme Santos colocou que é muito interessante abordar esses temas. Então, assim, o quanto não é só espaço de resistência, não é só em Salvador, mas em todo o território brasileiro, e o quanto une povos, né? Então, se a gente parar para pensar e para fazer uma análise só do Ileu Modadá, do Filhos da Coroa de Dadá, quantas pessoas já não passaram, quantas pessoas não saem todo ano, e de lugares diferentes, né? Eu, por exemplo, em 2016, tive o prazer de começar a trabalhar com uma educadora, a Piera, e depois a gente ficou muito amiga, e que num dia, numa reunião na sala dos professores, por algum acaso eu comentei do afoxé, e ela falou assim, eu saí uma vez no afoxé, ele fica em tal lugar, que um amigo francês a tinha levado para conhecer, e que desde então ela saía no afoxé. Então, assim, olha como a coisa é grande, e as pessoas muitas vezes desconhecem esse espaço, né? É bem bacana isso, e ter todo esse conhecimento é muito importante. Mas eu volto aí a palavra para a Cota, tá bom? Feito. Jefferson, como é que foi colocar todas essas informações no projeto e como é que a gente pensa em levar e detalhar cada provocação que foi colocada aqui para frente? Por exemplo, se falou de vários instrumentos, né? Agogô, chiquerê, atabaque, tudo isso foi falado. A gente vai poder ver isso aqui nas oficinas? A Sandra trouxe a questão da dança do gingado, trouxe a questão do apelido, né? É uma tradição de matriz africana em todos os nossos espaços, como forma de resiliência. Para além do nome ocidental que nós carregamos, a gente conseguiu nomes específicos, né? Na capoeira, mandinga te reponta exatamente para aquele lugar lá dos povos banto. E eu vou fazer 3 provocações, uma atrás da outra. Para o Jefferson, essa questão de como que ficou colocado e como é que a gente entendeu isso. Para a Sandra, eu queria ver
como é que é essa questão do apelido, como é que é essa questão de ter uma identidade própria dentro da capoeira, se isso tem uma relação com as tradições. E depois, quando o Tata Edson voltar, eu queria perguntar para ele, dentro das diplomacias que a gente provocou aqui, se que, né, Oxum está ligado a uma cidade que se chama Oxum, né, a um rio que se chama de Oxum, e aí fiquei pensando, será que quem mora em São Paulo também está falando de mitologia, de religião? Fiquei aqui com essa dúvida, quero provocar as 3 provocações dessa ordem, Jefferson, Sandra, e depois voltar o Tata Edson aqui para a gente bater se essa Oxum que vem no afoxé, ela é só é além da mitologia, uma cidade, e se São Paulo também tem afoxé, porque afinal é santo, mas eu não fiquei confusa, mas a provocação está aí colocada. Vai lá, Jefferson. Ô Cota, você poderia só deu uma cortada que na hora que você falou, só uma repetida rapidamente. Sim, Jefferson, eu fico pensando que você que vivenciou o afoxé, você, né, quando se apresentou, você disse que faz parte desse afoxé e você fez um projeto. E hoje nós estamos aqui discutindo e ampliando esses conceitos. Queria ver como é que foi mostrar para o colonizador ou como é que foi a estratégia de juntar tudo isso. Ah, interessante pergunta, me fez até repensar aqui, porque as mesmas estratégias que a gente vem adotando para persistir, né, resistir, coexistir com a afoxé, são as mesmas que eu acabei utilizando para que a gente pudesse viabilizar essas esses nossos desejos, essas nossas vontades, e colocar também a cultura do afoxé, né, a concepção do afoxé no seu devido lugar, por assim dizer, né. Fazendo parte do afoxé, enquanto um aprendiz de tocador na ala dos batás, eu aprendi que para a gente conseguir burlar ou conseguir estar, que nem eu falei agora há pouco, precisamos ter espaços como o afoxé, que onde a gente, além de coexistir ali com o outro, nos vermos, nos outros, quando a gente está tocando um ritmo, a gente poder ali respirar junto, deixar o coração, né, bater junto, né, que a gente está falando muito de alegria, de sentimento. E eu acho que o afoxé, ele, da forma como eu cheguei no afoxé, o que me cativou bastante, não cativou não, essa palavra nos trai mesmo, mas o que me motivou a estar foi perceber como as pessoas estão para o outro, o senso de coletividade. E quando a gente vai estar preparando as coisas, quando a gente está ali ensaiando o ritmo, cantiga, quando a gente está conversando, vendo como a gente se articula para poder fazer a coisa acontecer nos ensaios, tal, isso mostrou o quanto o afoxé vem sendo forte nesses 40 anos, porque hoje a gente está nessa etapa, nesse procedimento, nesse ciclo, onde há um edital que nos viabiliza essas falas, não que se nós não tivéssemos esse edital, não estivéssemos falando, mas, de uma certa maneira, esse edital de culturas negras ele fomenta, né? O edital de cultura negra, na verdade, ele tem esse nome para que seja fomentado a nossa história aqui nesse país. E que esses editais, eles consigam minimamente dar conta um pouco da gente colocar as nossas narrativas, colocar os nossos discursos para o confronto, né? Um confronto até não competitivo, mas um confronto que pode ser cooperativo, inclusive, né? Mas numa disputa de narrativa que estamos hoje, né, na cidade de São Paulo, as disputas pelos espaços, as disputas pelas decisões, acredito que o afoxé, com a própria manifestação em si, per si dela, né? A música, o canto, a dança,
essa maneira de se encontrar, ela é destoa muito como o Ocidente veio nos vendo, né? Com essa alegria, com essa força, né? E aí a estratégia foi essa. Se eu posso dizer algo, foi esse sentimento, né? Que me levou a esse debate, não competitivo, né? Mas um debate de narrativa, para que a gente esteja aqui, né? E não esteja por nós, né? Estamos aqui, e eu, provavelmente, todos nós estamos aqui por uma força ancestral, né? E acredito muito nessa força ancestral para que a gente esteja aqui vivo, nesses tempos tão torpes, né? Esses tempos que estamos sendo acometidos por diversas informações negativas que nos deixam um pouco tristes, chateados e me parece que não tem a alegria do viver, né? Mas é isso que o Afoxé também acho que tem como mensagem, de mostrar o que a gente tem como alegria de viver, né? A alegria de poder estar vivo, de poder estar aqui junto do ancestral, junto dessas forças que nos movem para esse embate narrativo, cultural, social e político, né? Então, é isso que eu acredito, que essa junção das pessoas que estão aqui e com a nossa matriarca e a Wanda, que ela sim tem uma fala que pode dar conta de tudo que a gente queira ouvir aqui, mas não vai dar conta das discussões que temos a fazer ainda. É isso mesmo. E é isso. Muitas discussões, né, ao longo desse projeto, por isso eu volto a dizer, nós teremos outras rodas de conversa para aprofundar tudo isso que nós estamos trazendo hoje, né, como provocação mesmo. Então fica aí já para quem está nos assistindo a reflexão sobre o que é o Afoxé e a provocação para que continue nos acompanhando, para que continue acompanhando as rodas de conversa, que nós vamos trazer todos esses temas, né, de uma maneira aí mais aprofundada. E aí vou lembrar que neste domingo, me corrija depois se eu estiver equivocada, Wellington, às 15 horas nós já vamos ter a primeira oficina, que será a oficina de sonoridade, né? E aí depois nós vamos passar o link a vocês, porque precisa ser feita uma inscrição através do link para fazer, então, essa oficina que será domingo agora, às 15 horas. E aí eu passo para a Cota para ela fazer, então, a provocação que ela tinha feito à Sandra, né? Eu queria, o cortejo que foi falado, lá em Pelotas, eu sou gaúcha, né? E lá em Pelotas tinha um cortejo que antecedia também o carnaval, e que os nossos saíam e iam até a Figueira, né? Não tinha, acho que, o nome de Afoxé, mas era um Afoxé. E aí, Sandra, quando você coloca que todas essas questões que nós estamos colocando aqui estão em outros espaços também de resistência, e que elas também estão dentro do Afoxé, como a capoeira, por exemplo, e que você trouxe essa questão linda do seu nome, né? O nome que é um nome que já diz a função e o que você faz. Eu queria ver como é que isso se repete, se reproduz, como é que você como é que repassa essas informações na forma de educação. Tá com o microfone desligado. Tá com o microfone. Não. Não, agora já estou ouvindo. Não está desligado, não. Agora estamos ouvindo, pode continuar. Então, eu nunca tive problema em ser negra, eu nunca passei por situações, né? E eu adoro ser do candomblé, ser espírita do candomblé, e eu já desfilei em algumas escolas, como já desfilei na Mangueira, já desfilei na Peruche, no Rosas de Ouro, e eu encontrei o Afoxé.
E hoje eu troquei tudo isso que eu fazia pelo afoxé. Por quê? Porque eu acho que assim, nós somos mais amigos. Quando nós nos encontramos, nós rezamos para começar logo os ensaios, que é para a gente nos encontrar. Ali a gente conversa que temos que voltar a ensaiar bem antes, nós temos que saímos, terminou, eu sou a primeira a chegar no ensaio do afoxé, tem aí o Wellington que não deixa mentir, e sou a última a sair. Não falto, só se for uma coisa assim muito extrema, mas eu não falto. Eu uso na dança também, né, expressão corporal na dança, porque eu danço, eu toco a B, eu danço, eu não consigo parar. É uma coisa assim muito gostosa para mim, muito emocionante. E sabe, assim, eu fico até emocionada de falar algumas coisas, porque tudo que eu gosto é dançar. Eu tinha essa vontade de dançar, eu tinha essa vontade de estar perto de pessoas alegres, e conheci o Abaçaí, né, que foi um grupo que me ensinou muito, Toninho Macedo me ensinou muito, e hoje eu danço pro afoxé, hoje eu sou bailarina desse grupo, né, do Balé Folclórico de São Paulo, e eu acredito que o afoxé, ele ensina muito, ele ensina, e todo mundo fala, só sai macumbeiro no afoxé, não sai só macumbeiro, não sai, porque eu levei pessoas para o afoxé que não sabem nem o que é candomblé, o que é umbanda, o que é nada. Eles foram para conhecer e acabaram ficando porque gostaram. Por quê? Por causa da alegria. E esse apelido que eu recebi na capoeira foi um apelido que eu gostei e aceitei, que foi o mestre que me deu por me ver jogando a capoeira. Que ele falava assim, nossa, mas você mistura tanta coisa, você mistura dança com a ginga da macumba e a ginga do... Nossa, você é demais. Aí colocou esse mandinga. E eu tô super satisfeita com isso também. Porque se você chegar numa roda de capoeira e falar Sandra, ninguém sabe quem é. Agora, se falar mandinga, todo mundo sabe. Mandinguinha, eles me chamam por ser pequena. Mas eu acredito que eu toco a B no afoxé e amo tudo isso. Amo. E sempre falo para as pessoas, para mim não tem idade. Se eu tiver com 80 anos, eu vou estar desfilando no afoxé. É interessante ver isso que a Sandra colocou, né? E ela fala que se emociona, e eu, enquanto bailarina, iniciante, amadora, também fico emocionada, né? Como diz a frase, eu não me recordo de quem é a frase agora, mas dança é o corpo que fala, né? E aí a Cota fez uma provocação ao Tata, e eu vou pedir licença fazer uma outra provocação também a ele, para ele falar um pouquinho dessa questão, porque a gente está falando tanto dessa alegria que nos leva para a avenida, e como é que a gente fica, entendemos esse ano, né, que é um ano de pandemia, que, portanto, não podemos ir para a avenida, mas também a gente sabe que não no município de São Paulo, mas que em outros municípios, inclusive muito próximos a São Paulo, tinham carnaval e isso foi tirado, ou com um argumento ou com outro, e com argumentos que não foram tão fidedignos, né? E tiraram e não retornaram com isso. Então, quero também aproveitar aí a provocação da Cota, que vai para a Tata, e também faço essa provocação aí, tá bom? E já vou somar. A Sandra falou em macumbeiro, a Wanda falou em macumbeiro, e aí eu queria... E falaram com um jeito tão carinhoso, né, tão gostoso, mas isso não é assim na maioria das vezes, quando se dirigem a nós com a palavra macumba. Então eu fiz a provocação da questão do termo Oxum como Estado e São Paulo como Estado, se nós estamos falando da mesma coisa, e que, juntando com essa fala a gente provoca o Tata, porque é fácil provocar o Tata, porque agora ele veio com tudo, né? Então, a gente abusou da provocação aí, Tata, mas a gente sabe que o senhor também tem esse poder de também nos provocar e fazer com que todo mundo que está dizendo, as pessoas estão dizendo que vão voltar, então vamos deixar com um gostinho na boca de quero mais, né? Falar de educação, falar de saúde, falar de cultura, falar de
corporeidade, falar de dança, de música, mas falar também de mitologia e falar de PIB, de mercado e falar dessas coisas que nós lhe provocamos agora, Tata. E depois, logo depois, mãe Wanda, se prepara, porque a provocação é para a senhora, viu? Logo depois do Tata, eu já tenho uma provocação zona grande para a senhora. Vai lá, Tata. Bom, eu fico sempre me perguntando, né, se a gente tem a dimensão da onde nós estamos falando, né? Porque é só atravessar a rua e fechar os olhos e pensar o que tinha antes nesses lugares, né? Como era a cidade, como eram as pessoas nesse sentido. E nesta provocação e nesta compreensão, quero dizer de que nós estamos falando de muito pouco tempo, né? Se nós formos fechar os olhos e entender de que o processo da abolição da escravatura foi ontem, né? Ela não tem tantas gerações assim que vão poder estabelecer esse cenário. Então, por exemplo, quando a Cota coloca lá, né, um clube nagô, né, que ia até a Figueira, na cidade de Pelotas, ele fazia o seu cortejo em 1803, né, antes da abolição. Então, nós estamos falando de um conjunto de ações que estão muito ligadas, muito interligadas sobre isso. E estas são ações daquele período e para o dia de hoje, que eram processos que provocavam a sociedade, que faziam que ela se revisse, que construísse um outro parâmetro, né, de avaliação e de conhecimento. E, ao mesmo tempo, também era uma forma que é o processo da corporeidade, né, da dança, do som, da nossa forma de fazer as nossas manifestações. O cortejo é uma manifestação, na minha opinião, muito geopolítica, muito intempestiva no sentido de que eu estou aqui abordando antes da abolição da escravatura. E eu tenho certeza que dentro de São Paulo, em outros aspectos também, né? Eu me lembro do filme do Geraldo, filme recente, né? Pensando Pirapora, pensando o início do que significa o Carnaval de São Paulo. Então, esta dimensão, né, que se espraiou por todo esse cenário desse Estado e que, de uma forma ou de outra, nós contaminamos, né, os estados, os municípios, né, com uma provocação legítima de constituição de orçamento para que o Carnaval tivesse um orçamento, que tivesse uma capacidade qualificada, né, de ser enxergado como cultura, como saúde, né, no lato sensu da palavra, saúde. Não que seja sinônimo de doença, pelo contrário. Então, pensar o período do Carnaval, ele tem muito esta compreensão sintomática. E o que a gente veio acompanhando nos últimos períodos, né, de uma contradição, de um conservadorismo e de uma forma, né, na contradição do status quo que nós estamos vivendo hoje. Se nós levarmos em consideração isto, o Estado de São Paulo, né, perdeu, e nós, enquanto povos, nós, enquanto sociedade, perdemos os nossos espaços. Se a gente for olhar um pouco na linha do trem de Itapevi a Osasco, né, nós tínhamos em todas aquelas cidades, né, que ultrapassa ali a linha da Castelo Branco, da Raposo, né, e da... agora não recordo o nome da outra avenida que pega ali Tabuão, em Budas Artes, né, Regis Bittencourt. Se a gente pegar todos esses processos, nesta região, cada cidade tinha uma beleza, tinha uma forma de expressão de um carnaval que envolvia todas as suas comunidades, todos os seus munícipes, e mais do que isto, a comunidade negra, a população e os povos tradicionais de matriz africana, dentro das suas UTTs, tinham a sua forma de expressão. Por incrível que pareça, nestas regiões, hoje, na nossa opinião, contando de uma forma mais objetiva, muito mais de 80 cidades hoje não tem mais carnaval. Isso significa que isso se dá também para o interior do estado de São Paulo e para a região
da Baixada Santista, e nós estamos aqui vivendo esse dilema, né? E é uma contradição, por quê? Porque aquilo que efetivamente deveria de estar oxigenando, trazendo uma cultura, refazendo um caminho, né, se perde com isso. E quando nós estamos falando de educação, de cultura e de saúde, o quanto que nós estamos ficando doentes, né? Não é só a pandemia, mas é a forma de relacionamento desse Estado e desta sociedade. Eu entendo de que cada vez, quando a gente perde o carnaval na cidade, morre um pouco da cidade, porque a sociedade começa a desaparecer o que vem das grandes massas, da população, dos espaços de periferia, e que tem o que demonstrar na vida e na comunidade e na própria cidade. Eu entendo de que isso é preciso olhar. E um outro ponto que eu acho que é fundamental aqui, e aí fazendo essa conexão com o continente africano, se levarmos em consideração, como o Wellington colocou, né, os cortejos que hoje estão no Benin, que estão hoje na Nigéria, que estão hoje em Angola e Moçambique, esses cortejos têm que fazer uma conexão no Brasil. Então eu faço aqui uma provocação a todos e todas que estão nos ouvindo, é contribuir para que a gente possa pensar, né, em fazer o tombamento dos afoxés e dos cortejos nesse país, e principalmente começando aí por pensar um tombamento para o cortejo, para o afoxé e todos aqueles que contribuem para o Estado de São Paulo e principalmente para a cidade de São Paulo. Eu acho que os 40 anos precisa ser uma bandeira, né, de busca e de reafirmar de que nós podemos ter alegria, mas o afoxé é todo ano, todo dia e toda a nossa possibilidade. Por quê? Porque ele representa, na minha opinião, esse paradigma de participação e diplomacia entre esses povos, né, que hoje são oriundos do Holocausto da Escravidão e que pode, no século XXI, ter uma outra análise, uma outra perspectiva, seja no campo da saúde, seja no campo da educação, mas principalmente entendendo que cultura ela tem a ver com a compreensão dos povos. E isto nos daria uma grande oportunidade ainda esse ano, e o projeto que nós estamos aqui deflagrando com essa primeira live deve de ser um conteúdo. Então, a minha provocação a todos e todas é: vamos pensar em construirmos o tombamento desse cortejo e desta perspectiva para que a gente consiga criar um ambiente, uma trincheira, um dique, né? Um divisor de águas com essas perdas que nós estamos hoje perdendo com o conceito de um carnaval negro, um carnaval solidário e um carnaval a partir dos nossos antepassados. Não vamos deixar mais ficarmos sangrando ao longo desse tempo. Bom, temos várias, acho que a Lígia caiu, mas a gente tem vários comentários, quero cumprimentar a todos e todas, e aqueles que chegaram agora, minha bênção, o Gamário, que chegou por aí, a Lígia voltou. E aí, dizer o seguinte, eu vou fazer aqui já uma síntese, Lígia, fazer a provocação para que você e a Wanda se encaminhem, né? Acho que nós todos falamos pelo menos uma ou duas vezes, para que a gente possa se encaminhar para esse encerramento. Nós começamos essa live hoje, a primeira live do projeto Afoxé, uma chamada ao Axé, fazendo a provocação se você sabia o que era afoxé. Depois nós ousamos dizer, a partir de cada um, a partir do seu lugar, o que nós entendíamos. E aí nós conseguimos constituir que ele é um espaço de resistência, um espaço em que se mantém a língua, que se mantém a forma de se organizar, que se mantém a forma de educar a partir da oralidade, que refaz compromissos civilizatórios com o Criador, como rezar, orar, pedir, agradecer com alegria, que ele é cultura, que ele é saúde, porque ele leva a um equilíbrio biofísico, mítico, ancestral, social, e faz a disputa diplomática e de narrativa com o mundo ocidental quando ele desfila na avenida. Que os afoxés, eles não são de hoje, eles vêm há muitos anos, desde o século XVIII,
e que talvez tenham tido, inclusive, outras expressões de nomes, mas que reproduzem esse cortejo público em homenagem ao culto, como dizia a mãe Wanda, cultuando a natureza, cultuando o trovão, no caso, né, do afoxé, Coroa de Dadá, cultuando o vento, cultuando as águas. Em cada ano alguém é cultuado e homenageado, alguma parte da natureza. Que nós alimentamos essa natureza antes mesmo do desfile, em todos os ensaios, com a nossa alegria, com a água, que é o primeiro alimento biomítico que nós temos, e alimentando de verdade com aquilo que o nosso corpo e que a natureza receba. Nós também dissemos que ele é um espaço que pode ser traduzido na forma de educação e de conhecimento, de uma forma lúdica, que possa ser levado em todas as idades, em todas as faixas etárias, mas principalmente para as crianças. Imaginem a gente fazendo uma grande roda com as crianças e dizendo para uma criança, para um adolescente, que ele pode conhecer um rio que tem este nome e que atravessa de tal país a outro país e que muda, da mesma forma que o Tietê, e que nós temos estados chamados Oxum, como a gente tem o estado chamado São Paulo. Mas a gente também disse que é um território em que a gente tem aprendizado cognitivo fino. Quando tu aprende, como foi dito aqui pelos comentários, aprende a tocar um AB, que aprende a tocar um atabaque, aprende matemática quando tem que aprender as notas musicais, aprende história, geografia e mexe com o seu corpo. Eu posso trabalhar déficits e posso enfatizar possibilidades de dança e de forma. E mais, você pode até receber nomes que traduzam a sua função naquele coletivo. E mais, ele é solidário, ele é inclusivo, todos e todas, é um grande espaço diplomático. Mas nós estamos dentro de um Estado racista, um Estado que nos invisibiliza, um Estado que faz com que tenha uma tradução numa das maiores fontes hoje em que o jovem, que as pessoas vão, de uma tradução equivocada e que provavelmente nada disso que foi dito aqui esteja lá. Não, pode ser não. O Wellington disse que não está lá. Mas é um espaço de poder para as mulheres, um espaço de organização social. Vocês viram falar de alas e de partes, né? As dançarinas, os que dançam, o corpo de baile, o que toca. Isso é uma forma política de se organizar e que uma mulher tem poder. E aí um poder de organizar, de ser solidária, de buscar construir coletivamente, mas que ela não é reconhecida fora, né? Pois é, que o afoxé não é reconhecido, que o afoxé é a universidade da alegria. Se a escola de samba for a escola, nós somos a universidade. Aqui foi dito também que a gente pode, sim, construir e pode lutar a partir desse espaço, desse projeto, como reconhecimento de patrimônio. A gente pode recuperar e fazer a disputa narrativa, como foi feito com a palavra macumba. Macumba, né? Um instrumento musical, uma árvore, tão afoxé. Nós somos macumbeiros, nós tocamos, nós fizemos macumba, fizemos música. Mas e quem possa fazer música, venha conosco, pode se somar. Foi o que a Sandra falou. Foi o que o Jefferson falou. Eu sou um aprendiz, mas eu tenho o meu lugar e a minha voz dentro dessa organização social e política. Isso foi a nossa live hoje. E eu devolvo a Lígia para ver se faltou alguma coisa dentro dessas várias questões que a gente disse, ou que a gente possa colocar. Faltou uma coisa que a gente não disse, né? Todas as potencialidades que o afoxé faz. A gente tem quem cozinha, a gente tem quem costura, a gente tem quem faz tecidos, a gente tem quem toca, a gente tem quem dança. O afoxé também é um espaço de manutenção econômica, né? E de entrada desse povo no mercado. Porque a gente não cai, né? Não, a natureza não manda o tecido pronto, a gente tem que comprar, a gente tem que fazer, as pessoas têm que fazer. Então, e a gente espera que cada um e cada uma que esteve aqui nos acompanhe durante esse projeto, participe, veja os instrumentos,
veja a nossa organização social, veja como é que a gente possa levar para a educação, veja como é que a gente pode ter mandinga para juntar tudo isso numa coisa só. E que a gente possa manter a alegria. E para dizer que eu não falei das flores, a gente está em pandemia. E aí, esse foi o espaço que a gente conseguiu trazer alegria, e eu devolvo então agora para a Lígia, para a mãe Wanda, para que elas façam, se encaminhem para esse encerramento desse momento riquíssimo em que a gente aprendeu tanto. E agradeço muito por terem confiado em mim de poder fazer essa costura aqui colocada. Mães, pais, Makuyu, Makunuzambi, e nós vamos continuar alegres. Esse é o nosso compromisso com o Criador. E vamos sim nos vacinar. E vamos sim botar o bloco na rua. O bloco não, o afoxé na rua, para que a gente possa cultuar, resistir e sorrir. Muito obrigada, gente. Vai lá, Lígia. Então, queria agradecer, Cota Mulangi, pelas belíssimas palavras. Você vai falando e vai nos emocionando, né? Queria agradecer todas as pessoas que estiveram conosco, ainda que fosse um pouquinho, que dispensaram do tempo delas para estar conosco. Dizer para essas pessoas, para convidar outras pessoas e para nos acompanhar ao longo desse processo do projeto. A Afoxé é um convite ao axé. Dizer que, então, domingo agora teremos a nossa primeira oficina às 15 horas, tá? O link da inscrição. 25 de janeiro, nós vamos ter a nossa primeira apresentação. É só acompanhar aqui pela nossa página no Facebook também. E agradecer a alguns apoiadores nossos. Fossam Pótima, Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Agradecer a Associação Cultural Afro-Brasileira Voz dos Tambores. Agradecer Campanha Tradição Alimenta Não Violenta. A nossa produção, Ori, Educação, Arte e Cultura. E a realização, que é do nosso coletivo, Afoxé e Leomodadá, na figura da presidente e a Wanda Dochon, e a Secretaria Municipal de Cultura, que foi quem nos contemplou no primeiro edital de Culturas Negras. Agradecer a todos que estiveram aqui nessa roda de conversa com a gente, na figura de Tata Edson, Sandra, Wellington, Cota, Jefferson e a Wanda, e pedir agora para que a mãe Wanda finalize com belíssimas palavras também, e com uma cantiga, porque iniciamos com uma cantiga, terminaremos com uma cantiga, e pedir Mutumbá, Iá. Mutumbá, meus irmãos, nos acompanhem. Mutumbá, Axé. Mutumbá, axé, filha. Então, eu quero deixar uma provocação, porque vocês provocaram, e eu fiquei quieta. Mas eu quero deixar uma provocação para todo mundo pensar no que eu vou falar. Tipo, nós herdamos uma coisa muito importante dos nossos ancestrais, que é a resistência. E nós vamos ser resistentes até os nossos fins dos dias. Tá bom? E com isso, quero terminar agradecendo a todos vocês e vocês que nos assistiram, para que nos acompanhem, que vai ter coisas maravilhosas nesse projeto. Eu vou falar um pouquinho da minha parte, tá? Eu vou dar aula de corte e costura, como se faz uma calça, um calçolão, um camisu, uma saia, a gente vai fazer isso. E vamos fazer sobre alimentação também. Comida de santo, né? Pessoas que precisam aprender. Quem já sabe, mas dá uma olhadinha para ver se não faltou alguma coisa, tá bom? E vamos terminar
cantando para Oxum, tá? Oi, alodeia, 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 oi, alodeia, 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 é rainha de Jexá, é rainha de Oxobô, Oxumbô, Oxumbô. É rainha de Jexá, é rainha de Oxobô, a Petebidifá, mãe do povo Yorubá, ela vem no afoxé, no ilê, ó modadá. Oxumbô, Oxumbô, é rainha de Jexá, é rainha de Oxobô, rainha de Jexá, rainha de Oxumbô, 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 é rainha de Jexá, é rainha de Oxô. Oi, alodeia, 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 alodeia. Oi, alodeia, 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 alodeia. Araí, obrigada, minha. Macuyu, Obrigada mãe. pela proteção que a senhora me deu para passar por essa pandemia. Agradeço a todos os orixás, em nome de todos os orixás, que nos proteja. Mojubá a todos, boa noite a todos. E vamos nos encontrar. É 17h25. Isso A próxima. mesmo, 7h25, a próxima, exato. Ireu! Até a próxima, obrigado. Até a próxima. Axé a todos. Obrigada aos meus amigos. Macuyu, minha mãe. Macuyu a todos e todas. Macuyu a todos. Obrigado.